Olá, queridos! Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Dando continuidade à nossa aula, né? Falamos nas últimas vezes aí sobre o chamado com o propósito, falando das três questões básicas da vida, que é identidade, importância, e hoje vamos falar sobre impacto. A identidade, quem eu sou, no caso, na mente de Deus, na forma como ele nos vê, né? E muitas vezes a gente ainda não entende, não vive essa identidade. A importância, que é o nosso valor, Deus nos fez de propósito, nos fez com propósito. E impacto, que é o que nós vamos ver agora. Que diferença eu faço? E é necessário fazer, né? Mesmo nós sabendo que cada um vai ter um lugar no corpo, nós precisamos entender que nós precisamos causar esse impacto. Então, dando continuidade, que diferença faço no mundo? Qual o impacto que eu gero? Deus tem atribuições para cada um de nós. Sua missão é a obra mais importante da sua vida. Sua missão é a obra mais impactante para a vida de outros. Sua missão é o investimento mais precioso da sua vida. E entender isso, é claro que vai desafiar, mas também vai te impulsionar a entender a sua vida no propósito que Deus tem. Bom, Mateus 28:19 vai falar assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Para analisar uma coisa. Jesus, ele pega homens comuns e faz deles discípulos. E quando ele vai embora, ele diz: façam a mesma coisa que eu fiz com vocês. Então, a dinâmica da vida é Deus em mim, Deus através de mim. Deus em mim, Deus através de mim. Deus em mim, Deus através de mim. Vertical e horizontal. Esse é o modelo de sermos cristãos. Não existe como nós dizermos que amamos a Deus, a própria Bíblia diz, se não amamos o próximo. A forma de manifestar a fé, a crença e tudo que Deus nos fez, né, e nos diz, é a forma como nós lidamos com o próximo. Isso é que vai determinar o nosso cristianismo. Isso que vai determinar a forma como Deus nos vê. Na forma como nós vemos, também fazemos discípulos e assim como Jesus fez com eles, pediu para que eles fizessem, por aí vai. Ok? Sua missão é a obra mais importante da sua vida. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele expressa isso. E é para a gente entender. Tudo que a gente tem nessa terra só serve para essa terra. Tudo no sentido de bens. Se você tem o melhor carro do mundo, só serve para aqui. Quando você morrer, você não vai levar. Você pode ter a casa mais luxuosa ou morar num casebre. Não importa. Nós vamos morrer, tudo se iguala. Porque no mundo, na salvação, quando a gente morre, tudo se iguala nesse sentido. Então, ele começa a dizer assim: eu não tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. A grande missão nossa, a grande importância nossa, ela está relacionada a cumprir esse propósito e não simplesmente conquistar. Porque, como eu disse, qualquer coisa que a gente, inclusive é o que mais as pessoas correm atrás aqui nessa vida, são coisas que vão ficar nessa vida. A gente não vai levar adiante. E aquilo e aí eu me lembrei da proposta que Jesus, do propósito que Jesus apresentou para o jovem rico, quando falou assim: olha, você dá importância demais para as riquezas. Eu tenho um tesouro no céu que ninguém vai encostar e eu vou preparar para você. Só que você tem que vir me seguir. Deixa tudo aí e me segue. E ele falou: não. Ele possuía muitas riquezas. Aí ele baixou a cabeça triste e saiu. Aí eu te pergunto: a riqueza dele existe? Ele existe para usufruir dessa riqueza? Passou, foi embora. Não significa que nós não podemos ser prósperos. Tem nada a ver com isso. Nós podemos ser prósperos, mas não devemos colocar o nosso coração nisso. E o propósito da vida não é Deus cumprir. Deus me honrou. Deus honrou José, como eu disse, pela humilhação dele, mas cumprindo um propósito de Deus, que é macro, é maior do que
apenas uma missão pessoal minha de conquistar, ter ou fazer o que eu quero nessa terra. Tá bem claro isso. Aí eu usei o exemplo da outra aula também de Esther, a mesma coisa. Rainha, olha que topo, que bacana, mas tinha um grande propósito nisso. Então, o propósito é maior do que uma conquista pessoal. Por isso, nós precisamos entender que nós não podemos ter nossa vida como a coisa mais preciosa, mas desde que a gente cumpra com alegria a nossa carreira, aí ok. Isso aí é que vai ser o grande legado da nossa vida. Bom, sua missão é a obra mais impactante para a vida de outros. Em Atos 17,6 vai falar, contudo não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Quer dizer, eles causaram impacto mesmo, né, na vida de outras pessoas, a ponto de chamar a atenção de autoridades. Seja para o bem ou para o mal, quando nós temos a postura certa, Deus usa em qualquer circunstâncias para que a gente testemunhe da glória dele. A gente já viu casos de missionários morrendo sob pressão de um fuzil, de um facão, sob a pressão de ameaça de morte de filhos na sua frente, de esquartejar, e a gente ouve essas histórias e parece tão distante, mas é porque eles já entenderam que até nisso, né, a gente vê testemunhos de soldados depois que fizeram essa maldade, olhando a fé deles, falaram, poxa vida, que impacto, esse Deus deve existir mesmo. Então, é por aí. E aí, vamos lá, vamos continuar aqui. Sua missão é um investimento mais precioso da sua vida. Filipenses 3, 7 a 8 vai dizer, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha que bacana, né? A declaração do apóstolo Paulo dizendo que o impacto na vida dele não está ligado a essa terra. Ele considera tudo isso que conquistou como algo fútil diante daquilo que só Cristo pode nos dar. Ganhar a Cristo é ganhar tudo e ter a maior riqueza. Torno a dizer, essa terra, tudo que a gente tem, faz, é passageiro, mas o que a gente escolhe ser em Cristo ecoa para a eternidade. Adão e Noé, preste atenção nisso, gente, recebeu uma missão seguinte, ser fecundo, multiplicar, encher a terra, dominá-la, ou seja, exercer liderança e influência. Abraão, ser pai de uma grande nação, abençoar todas as famílias da terra. Apóstolo Paulo, levar o evangelho ao mundo gentil, porque os apóstolos começaram a levar ali para os judeus e ficaram nisso. E Deus tinha um propósito de estender isso para nós que éramos gentis. E aí o apóstolo Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, e isso foi fundamental. Cada um cumpriu no seu tempo e na sua época, cumpriu a sua missão de acordo com a necessidade da época. Mas milhares de pessoas passaram como insignificantes porque não compreenderam que não é sobre a vida pessoal, mas sobre um propósito que nós servimos e por isso existimos. E essa deve ser a nossa busca. Olha a importância de saber disso. É a gente realmente tratar como, entre aspas, fútil aquilo que as pessoas têm como alvo principal, matam e morrem por causa disso. Então, é importante a gente compreender que nossa missão, ela tem a nossa existência para essa geração tem uma finalidade. A gente não nasceu na geração errada. Nós estamos na geração certa. Precisamos descobrir o que é. E nós? E para o nosso tempo? E para agora? Qual é a nossa missão? Nós fomos chamados com um propósito. Reflita e ore. Você crê que Deus tem propósito para a sua vida? Quais são esses propósitos? Como esses propósitos podem transformar a sua vida e até mesmo impactar a vida de outros? Às vezes você vai se perguntar num sentido assim, mas eu não tenho o dom de pregar,
eu não tenho o dom disso, eu não tenho o dom daquilo, eu não sei cantar. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É bacana quem tem esse dom e tudo, mas a gente prega primeiro com a transformação de vida. A Bíblia diz: ser-me-eis minhas testemunhas. A, 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 a forma como nós passamos as nossas tribulações já ensinam para os outros. Mas a forma como nós dizemos que somos cristãos e somos murmuradores, isso impacta de forma negativa. Então, olha como cada detalhe ela pode demonstrar Cristo ou anular Cristo ou denigrir a imagem desse Cristo. Então, nós temos uma grande missão, uma grande incumbência de fazer isso com excelência. Então, vamos lá. A Dana é ser fecundo, falamos sobre Paulo, e você, né, preencha no papel. Eu coloquei distribuído pelo professor, porque geralmente é aula presencial, mas você tem um papel na sua casa. E faça essa atividade, eu acho que ela vai ser interessante você compreender. Como você se define? Por que você está aqui, nessa terra? Por que você faz parte dessa igreja? Essa atividade ela vai ser importante, porque eu vou cobrar ela. Então, eu gostaria que você escrevesse aí. Quem sou eu? A forma como você se define, a forma, o porquê que você existe, como você se vê nesse contexto daquilo que Cristo tem para você, diante de tudo que a gente discutiu até aqui, quais são as expectativas que você tem desse curso. Só está começando. Que Deus abençoe. Até a próxima.